Eu não vim aqui somente para sobreviver. Você veio? Você veio aqui só para sobreviver? Tipo, comer, dormir, viver, morrer. Tipo, fazer, né, esse ciclo. Então, olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você veio aqui, nessa terra, para transformar o mundo para a glória de Deus. Diga amém. Esse texto que nós vamos ler agora, de 2 Reis, capítulo 3, é uma narrativa da história, de uma das histórias do profeta Eliseu. Quantos conhecem Eliseu aqui? Já ouviram falar sobre Eliseu? Eliseu foi o profeta que veio depois de Elias. O profeta que veio depois de Elias. Eliseu, por sua vez, foi um dos profetas, é um dos profetas, pelo menos na minha visão, um dos profetas mais desvalorizados da Bíblia. Por quê? Porque Eliseu, ele fez o dobro de milagres de Elias. Eliseu, no entanto, não é falado em tantos sermões. As pessoas não falam sobre Eliseu, mas Eliseu fez grandes milagres. As pessoas falam muito sobre Elias, né? Pelo milagre de ter subido na carruagem de fogo, ter subido aos céus, pelo mistério, né? Pelo algo sobrenatural que veio sobre a vida de Elias. Mas, do mesmo jeito que Elias foi incrível, né? Eliseu também foi. Eliseu foi um profeta segundo o coração de Deus, que foi levantado naquele tempo, porque o tempo de Elias acabou e o tempo de Eliseu se estabeleceu. Eu estou dando um resumo para a gente entrar na história, para a gente ler daqui a pouco o texto. Nessa época aqui, os reis tinham esquecido de Deus. Os reis tinham pecado e tinham vivido as suas vidas e tinham dominado e tinham sido reis e governado pelas suas próprias pensamentos, pelo que eles pensavam. Mas eles não fizeram conforme a vontade do Senhor. E nessa época desse texto, os reis então se uniram para lutar contra o inimigo, que eram os moabitas. Então, que eles estavam tentando guerrear. Eles estavam brigando entre eles. Moabe, a terra dos moabitas, tinham ficado chateados com o povo de Israel, com o rei de Israel. E eles estavam brigando. E nesse momento os reis se uniram e foram então perseguir o inimigo. E aí é que entra Eliseu. Então vamos ler aí. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Versículo 9 diz assim: todo mundo abriu? Amém? Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água. Diga assim: não havia água para o exército beber e para o gado que os seguiam. Versículo 10. Então diz o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, que é outro rei: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos de Israel: aqui está Eliseu. Diga, Eliseu estava lá, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel. Diga assim: Eliseu disse. Ele diz assim, ó: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. E ele continua. Aí o rei, então, para ele, diz assim: porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem te chamou. É quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria a atenção. Somente até aí. Que ousadia de Eliseu.
Que ousadia, imagina, diante de reis. Ele estava lá numa comitiva para a guerra. E deram a palavra para Eliseu. E naquele momento, ele foi muito ousado, né? Ele foi destemido. Ele foi contra o pecado. Eliseu sabia que os reis estavam pecando e estavam contra Deus e não estavam procurando a Deus. E naquele momento de dificuldade, quando eles estavam prontos para a guerra, o que ele faz? Vamos consultar a Deus. Os reis queriam ouvir a Deus porque eles não sabiam mais o que fazer. E aí quando eu li esse texto, eu parecia que tinha sido algo que aconteceu agora, nesse tempo. Eu disse, meu Deus, eu conheço uma pessoa como Eliseu. Eu acho que você também conhece. E aí eu lendo esse texto, e eu assisti. Quantos assistiram aquele programa Na Moral, sexta-feira? Com o Silas, né? E é interessante no versículo 15, que no meio daquela situação, os homens estavam prontos para a guerra. Estava todo mundo preparado. Os homens estavam com certeza uns desmaiando de calor, de sede, outros fracos. E Eliseu, foi dada a palavra a Eliseu, e Eliseu poderia ter dito qualquer coisa. Mas olha só o que ele falou, versículo 15. Ora, traze-me um arpista. No seu, não sei como é que tem escrito aí, mas aqui tem. Traze-me um arpista, ou um tangedor, ou um tocador. E aí, parece assim, que naquele momento que ele falou, eu fiquei imaginando aqueles grilinhos, né? Clim, 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 clim. Tipo, como assim? Foi dado a palavra para o profeta falar, e o cara disse assim, me traga um tocador, um músico, traga um levita, alguém para tocar enquanto eu falo. Como assim? Eu acho que aqueles reis ficaram, como assim? Eliseu chamou alguém para tocar? Está todo mundo morrendo de sede, e ele chama alguém para criar um clima. Sim ou não? Eu acho que eles ficaram em dúvida. Não, eu acho melhor mandar Eliseu falar mais não, porque Eliseu não vai falar nada que interesse. Mas aí o versículo continua. Quando o tocador tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Diga amém. O poder de Deus veio sobre a sua vida. Enquanto eles estavam ali morrendo de sede, Eliseu chamou alguém para tocar, e a presença do Senhor veio sobre ele. A presença do Senhor veio sobre aquele lugar. Era muito comum se chamar pessoas para tocar enquanto estava no momento de guerra ou para refletir. O rei, vários reis chamaram pessoas para tocar. Davi, né, o rei Saul chamou Davi para tocar no momento que ele estava em reflexão. Então, a atmosfera muda quando se existe adoração. Diga, a atmosfera muda. Eu queria chamar a Carol para fazer um fundinho aqui. E a gente vai... E eu vou falar 4 frases. Frases simples, sem música. E depois a gente vai tocar com música. E aí a gente vai ver a diferença, né? Então, quando a música toca, parece que tudo se transforma. Parece que as coisas acontecem. Segura só um pouquinho. Só um pouquinho, Carol. É para você tocar a música mais incrível que você já tocou na sua vida. Mais ungida, mais... E aí eu vou falar as frases. Eis as frases, vamos lá. Você consegue. Você pode. Amém? Não desista. Não importa o que aconteça. Agora toque, Carol. Não, calma aí, Carol. Vocês sentiram alguma coisa? Eu não sei em casa, mas aqui o poder de Deus se manifestou nesse lugar. Glória a Deus. Eu creio que as pessoas foram curadas. Você pode. Você consegue. Não desista. Não importa o que aconteça. Para a música, Carol. Vocês viram como foi diferente? O poder de Deus parece que é mais fácil de entender. Parece que quando a música toca, as coisas ficam mais fáceis. Parece que a atmosfera entra no nosso coração. Parece que as coisas acontecem. Sim ou não? Parece que... Continue, Carol, tocando. Quando a gente passa por momentos assim, onde a música toca no culto, na adoração, tudo que a gente pensa é: eu consigo, eu não vou desistir,
não vou parar, não importa o que aconteça. Quando nós ouvimos uma canção assim, nós saímos do culto dizendo: eu quero mudar o mundo. Eu vou conseguir, eu vou fazer as coisas como tem que ser. Eu vou abrir um GA na minha casa e vai ser um GA mais abençoado de todos. Eu vou transformar a minha família. Eu vou dar um bom testemunho no meu trabalho. E aí você sai daqui e você diz: meu Deus, eu quero vender todos os meus bens e eu quero dar para o Senhor tudo que eu tenho. E aí a música para. E aí você volta para casa. E aí você diz para sua mulher: eu fui para o culto e Deus falou muito comigo, e eu vou vender todos os nossos bens e eu vou dar para a igreja. E aí? Vamos lá. Com a música é muito fácil. Quando a música toca é muito fácil. Mas quando a música para, parece que as coisas voltaram ao normal. Parece que é muito fácil a gente abrir mão de tudo aqui, mas quando a gente chega em casa, a música não está tocando. Parece que as coisas não estão acontecendo. E aí? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: é muito fácil enquanto a música está tocando. Louvado seja Deus pela inspiração. Louvado seja Deus pelo que Ele tem feito no meu coração, no seu coração. Mas a grande pergunta é: como é que vamos sair da inspiração para a implementação? Como vamos sair da inspiração para a implementação? Como é que vamos sair daquilo que está na nossa mente, nas nossas ideias, para colocarmos em prática? Seguir uma grande visão é uma bênção, sim ou não? Amém? Seguir uma grande visão é uma bênção, mas o que nos faz permanecer nessa visão é a causa de Cristo. O que nos faz permanecer fiéis e firmes não é a música tocando, porque esse tempo passa. Mas o que nos faz permanecer firmes é a causa de Cristo. E aí, enquanto eu preparava esse sermão aqui, eu fiquei pensando: o que me faz estar aqui? As pessoas falam: ai, vocês são tão jovens. Vocês são tão jovens. Eles só falam isso. Eu não sou tão jovem assim. Já estou, né? Não posso dizer minha idade, mas tudo bem. Todo mundo já sabe. Sou jovem mesmo. Obrigada, irmã Elizabeth. Então, o que nos faz estar aqui? O que me faz abrir mão da minha vida para estar aqui? São as ideias que a gente tem? É uma grande visão de um reino, de um poder, de glória, nada disso. O que nos faz estar aqui não é o que as paredes nos falam. O que nos faz abrir mão da nossa vida? Porque eu poderia estar em tantos lugares. A gente já falou aqui no discipulado. Nós recebemos diversos convites para estar em outros lugares do mundo. Mas nós escolhemos estar aqui. Porque o que nos faz permanecer aqui é a causa que nós defendemos. Diga amém. O que nos faz permanecer aqui, o que nos move, não é a porção de boas ideias que nós temos, ou que Deus nos dá. Não é por isso, mas é por causa da causa de Cristo. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai te dar ousadia e fé para começar uma obra para o Senhor. Diga amém. Essa obra pode não ser uma obra de uma igreja, mas pode ser uma igreja Seara em qualquer lugar, de Maceió, de Alagoas, amém? Pode não ser isso, mas pode ser outra coisa. Mas Deus vai te dar fé e ousadia para começar. Assim como deu ousadia para Eliseu, para não se calar diante dos reis, para anunciar a verdade de Cristo. E aí, no versículo 16, acompanhe comigo. Ele diz assim, ó: este disse: assim diz o Senhor. Somente até aí por enquanto. Ele poderia ter dito: olha, veja bem, eu acho que vocês poderiam se converter. Eu acho que vocês deveriam largar o pecado. Ele poderia ter dito qualquer coisa, mas ele disse: assim diz o Senhor. Ele não falou da vontade dele, ele disse da vontade do Senhor. Muitas vezes nós viemos para os cultos
aos domingos ouvindo o pastor Fred aqui ministrando a palavra, nas quartas a bispa, e a gente fica assim, sim, Deus fala comigo, o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer fazer na minha vida, no meu ministério, fala comigo, Senhor. E aí Eliseu diz, assim diz o Senhor. Deus quer falar com você nessa noite, diga amém. Deus, Ele quer falar comigo e com você. E aí ele continua, acompanhe comigo, ele diz assim, assim diz o Senhor, faze neste vale covas e covas, ou cisternas e cisternas, ou poços e poços. Eu não sei como é que diz no seu texto aí, mas ele diz, encham esse vale de cisternas. Amém? E aí ele continua, versículo 17, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento. Diga, não sentireis vento. Nem vereis chuva. Diga, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Diga, isso é muito pouco. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Versículo 19. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tampareis também as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E aí ele termina, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga aleluia. A presença de Deus estava naquele lugar, porque aquele homem de Deus foi usado para trazer palavra de conserto. Todos nós queremos a nossa terra cheia de água, sim ou não? Todos nós queremos ver justiça e retidão fluindo como rios poderosos da nossa vida, da nossa família. Queremos ver salvação fluindo da nossa igreja. Queremos influenciar o nosso trabalho. Mas a primeira instrução de Eliseu foi, façam cisternas. Ele não falou nada sobre água. Ele não falou nada. Ele disse, cavem poços, cavem cisternas, trabalhem, façam alguma coisa, tenham fé. No versículo 17 ele diz, não sentireis vento, nem vereis chuva. Não existia sinal, nada acontecendo. E ele disse, cavem cisternas. Parecia meio esquisito ouvir aquilo, né? Imagina um profeta de Deus se levantando naquele lugar. Foi dada a palavra a ele. Primeiro ele manda um homem tocar, e depois ele diz, cavem cisternas. Como assim? Nesse deserto, estava todo mundo morrendo de sede. Primeiro Eliseu falou para alguém tocar, depois Eliseu disse, cavem cisternas. Como assim? Por que a gente vai ter que cavar isso? Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, é por isso que nós estamos aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, é por isso que você está aqui. Diga para ele, nós estamos cavando cisternas. Diga aleluia. Nós estamos cavando. Muitas vezes nós esperamos a evidência da bênção de Deus para nos movimentar. Às vezes nós esperamos um ventinho, né? Será que Deus vai falar? Será que Deus vai fazer? Eu vou esperar. Um soprar, eu faço. Mas aqui fala que não se via vento, nem chuva, nuvem nenhuma. Não estava nada acontecendo. E Eliseu falou, façam cisternas. Mas a fé, diga, mas a fé, crê antes de ver. A fé não nos faz ficar parados esperando que algo aconteça. A fé nos movimenta. Diga, a fé me movimenta. Os pastores Scott e a Sherry estavam aqui essa semana, e nós estávamos lá em casa conversando. É tão bom quando eles vêm. Nós somos muito abençoados. Nós conversamos muito, e eles dormiram na nossa casa, e nós ficamos até quase 2 da manhã conversando. E aí nós aquelas conversas todas de ministério, de Deus, de tudo. E aí nós chegamos a uma conclusão, que a nossa geração é a geração de Tiago. E nós estávamos conversando, ele falou, nós estamos na geração de Tiago. Aí amém, vamos, né, crer
Como assim? Como é? Vamos lá. E a gente pegou o texto, começamos a ler. E é verdade. Essa geração não é uma geração que se acomoda. Não é uma geração que fica parada, esperando as coisas acontecerem. Mas é uma geração que pega a pá e vai lá e cava. Amém? Nós somos essa geração. Uma geração que acredita que fé sem obras é morta. Sim ou não? É uma geração que acredita no social, que trabalha, que se envolve. Tanto que a gente vê aqui tantos movimentos nesse sentido. Vamos ajudar as pessoas. Mais amor, mais reino. É tantas coisas que a gente pensa. Porque nós somos a geração de Tiago. Uma geração que vai em busca do que quer. Assim sou eu, assim é você. Diga amém. Mas muitos de nós deixaram que o tempo os convencesse do contrário. Muitos de nós começaram a se convencer. Poxa, não sei, mas eu já cavei a minha cisterna. Mas eu já fiz a minha parte. A vida pode ter roubado a ousadia de você. Sim. Eliseu, o texto fala que Eliseu passou algum tempo esquecido, não é? Eliseu passou um tempo, ninguém buscou Eliseu para falar de Deus, ninguém consultou a Deus através de Eliseu. Mas Deus mostrou tanto para Eliseu como para aqueles reis e as pessoas que ainda não acabou. Diga amém. Às vezes você pode ter passado um tempo. Eu cavei uma cisterna há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, e agora eu cansei. Eu cavei a minha cisterna, eu já estou esperando a chuva e Deus não manda. Talvez você esteja num momento assim. Eu estou pronto, Deus, a guerra, eu já estou pronto com as armaduras, eu já fiz a cisterna, cadê a chuva? As coisas não acontecem. E aí eu lembrei um pouco da minha história. Quando eu e o Fred, nós assumimos a liderança com jovens na nossa igreja, nós tínhamos 17, 18 anos, eu não sei bem. Já faz muito tempo. Não vou dizer quanto tempo, mas faz muito tempo. E nós tínhamos muitas ideias. Nós tínhamos muitas coisas. E eu não lembro. A Manu está aqui? Manu? Não? E acho que só a Manu daquela época. A Verinha está ali. A Verinha sabe. A gente assistia aquele DVD do One Day. Não sei se você lembra. Lembra? Que era um movimento de jovens que se reuniam no lugar e saíam dos 4 cantos do mundo para adorar a Deus juntos no único dia. Se chamava One Day. E como nós assistíamos aquele DVD. E o Fred colocava aquele DVD e dizia: vejam isso. Olha, é assim que eu quero fazer lá em Maceió. Aqui em Maceió. É assim que eu quero fazer na nossa igreja. Era um negócio assim big, meu irmão. Você não tem ideia. Era um negócio supersônico. E eu dizia: amém. Nós vamos conseguir. Algo em mim acreditava. Mesmo que eu não estivesse vendo as nuvens, eu dizia: sim, isso vai acontecer. Glória a Deus, nós vamos avançar. Deus é fiel, nós vamos conquistar. Várias vezes nós ouvimos e assistimos aquele DVD. E nós éramos tão jovens. E toda vez que a gente assistia aquele DVD, podia ser 1, 2, 10 vezes. Eu acho que a gente assistiu nem sei quantas. A gente chorava. Eu chorava, ele chorava. Porque era muito poder de Deus. Era tremendo. Ainda é, eu assisto de vez em quando lá em casa, eu boto. E aquilo ativa a minha fé. E nós éramos tão jovens. Ainda somos, irmã Elizabeth, glória a Deus. Mas nós éramos sem conexões, sem dinheiro. A gente queria pendurar negócio aqui, eu queria botar meu irmão, eram tantas ideias, a gente não tinha tantas coisas. Não tínhamos experiência, pedigree, nada disso. Nada. Pedigree, ninguém riu, amém? Nós não tínhamos nada, mas a gente estava cavando cisternas. A gente não tinha nada, mas a gente estava cavando poços. Sabe, a gente não tinha, mas Deus estava nos usando naquele tempo, naquele momento. E algo em mim acreditava. Mas chegava momentos em que nós entrávamos no carro e dizíamos: o que vamos fazer? Para onde vamos? Não é falta de fé. Às vezes você talvez tenha passado por momentos assim, que você estava com aquele ânimo, com a fé, e de repente você ficava assim: e agora? O que a gente vai fazer? Eu quero desistir, eu quero parar. Eu vou desistir, não tem como. Não é pouca fé. A ousadia traz consigo uma certa ambiguidade.
uma certa dúvida. Quando você é ousado, assim como Eliseu, naquele momento, tenho certeza que passou uma dúvida no coração dele. Mas ele disse, assim como vive o Senhor, e ele começa a dizer o que Deus mandou. Talvez você tenha passado momentos assim, mas Deus está no controle de todas as coisas. E aí, quando eu passava por momentos assim, eu fiquei pensando, meu Deus, tem pessoas que dizem assim, Deus falou comigo, e Deus disse como é que eu ia vestir a roupa, como é que eu ia pentear o cabelo, como que Deus fala tanto com essas pessoas e não fala comigo? Fala com vocês também? Comigo não fala assim tanto não. Tem pessoas que falam assim, ó, Deus mandou eu calçar sapato azul e botar uma roupa preta, não, é preto e casaco amarelo, porque é de Deus. Amém, Deus falou comigo. Por que Deus não fala comigo essas, né? Deus fala muito mais com outras pessoas, glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus fala comigo e com você, às vezes não tem 100% de certeza. Sim ou não? A gente não tem, né? A gente não 100%, Deus não sabe, mas a gente tem a convicção e o suficiente para nós avançarmos para o próximo passo. Diga amém. Nós temos 51% de certeza, 52, 55, 60. A gente tem algo que nos impulsiona para continuar. A nossa fé é assim. E aí eu me lembrei do cara da fé, né? Do homem da fé. Eu não poderia deixar de falar de fé e não falar dele. Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para Pajuçara. Deus disse isso? Não. Deus sai da tua parentela, da tua terra e vai para o Benedito Bentes. Não. Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. A fé de Abraão poderia ter parado naquele lugar e ter dito, mas como assim? Que terra? Eu não tenho certeza disso. Não tenho nada na minha mão. Que lugar é esse? Mas ele tinha a porcentagem suficiente para levá-lo até alcançar a terra que Deus prometeu. Amém? E aí, voltando para o meu testemunho, lá estávamos eu e o Fred, no nosso primeiro culto de jovens aqui na igreja, aqui na Jatiuca. E nós estávamos ali, preocupados com decoração, com pendurar coisas e fazer. E já cheguei a colocar uma carcaça de Brasília, não sei se vocês lembram, na igreja. E acendemos as luzes e tantas coisas. E glória a Deus. E tinha tanta gente naquele culto, irmão. A gente foi contar. Tinham eu, o Fred, 5 pessoas. 5 pessoas com a Verinha. Eu, o pastor Fred, a Verinha. Mais alguém. 5, irmãos, 5 pessoas. Mas a gente estava lá. Sabe de uma coisa? Muitos se frustraram. Porque esperaram mais da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, de tudo. Muitos se frustraram porque queriam ver mais. Mas somente Deus faz chover. Diga para a pessoa que está do seu lado, somente Deus faz chover. Nossa, e como era de praxe, quando começava o culto, e tinham 5 pessoas, irmão, se faltasse um, fazia falta. E eu procurava o Fred, cadê o Fred, pelo amor de Deus, vamos começar o culto. A gente não sabia nem como é que ia fazer, como é que ia abrir o culto, como é que ia começar, o que ia fazer, quem vai orar, minha gente, como é que vai ser. E quando eu procurava ele, ninguém sabia do Fred, pelo amor de Deus. Acha esse homem, em nome de Jesus. Quando eu ia procurar, ele estava embaixo do gabinete, da mesa do gabinete orando. Meu Deus, manda mais gente, Senhor. Manda mais gente pro culto. Quantas vezes, irmãos, ele estava lá chorando. Não é verdade isso. Quantas vezes, eu não sei se o Tenório lembra, mas ele estava ali orando. Mesmo que você não veja a chuva, não pare. Cave poços, cave cisternas. Mesmo que você não veja nuvem, mesmo que você não veja vento, mesmo que você não veja nada, não pare. Não desista. Não volte atrás. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os defeitos, não olhe para a falta de ar-condicionado, não olhe para as coisas, avance.
Avance. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tenha fé. Ele não disse assim: eu vou te mostrar agora, escreva aqui. Não, ele disse: vai, tenha fé, ousadia. E lá estávamos nós, com fé, crendo que Deus ia enviar chuva. E aí eu quero que você abra comigo aí um texto muito interessante. Filipenses 3. Filipenses 3, no versículo 12. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Filipenses 3, 12. Diz assim, ó: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão adiante de mim. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Diga aleluia! Glória a Deus! Paulo, no auge dos seus 60 anos, 70, não sei, mas ele já tinha feito tantas coisas. Paulo já tinha feito tantas viagens, já tinha feito tantas coisas, e ele continuava cavando cisternas. Mesmo tendo feito tudo, Paulo podia ter dito: agora eu levantei uma equipe que vai fazer para mim, e eu vou ficar só em Israel, só em qualquer terra que eu fui, que já visitei, que fiz missões, e eu vou ficar aqui parado, esperando. Ele disse: não tenho recebido, mas eu prossigo para o alvo. Ele estava cavando cisternas. Você vai parar? Eu não vou parar. Paulo não parou, eu também não vou parar. O nosso alvo é ser amanhã. A gente estava falando isso ontem no Love Day. É ser hoje o que nós fomos, melhor do que nós fomos ontem, e amanhã melhor do que nós fomos hoje. Nós queremos prosseguir, avançar, conquistar. Henry Freud disse assim: pessoas bem-sucedidas aproveitam o tempo que outras pessoas desperdiçam. Vamos cavar poços, vamos cavar cisternas. Continue cavando. Não existe pista alguma, não existe nem sinal, nada. Se você fizer tudo o que você puder, Deus vai fazer tudo o que só Ele pode fazer. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: se você fizer tudo o que você puder, somente Ele fará o que pode. Somente Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. Manda a chuva, manda a chuva. Olhe para Ele mais uma vez, diga: eu não sei você, mas eu quero cavar cisternas. É isso aí, vamos avançar, vamos cavar. O nosso culto tinha 5 pessoas, eu estou terminando. 5 pessoas. Olha, eu não sei quem daquela época, quem estava aqui, que às vezes a gente deixava na porta ali, mas sempre entrava um bêbado no nosso culto, sim ou não? Não lembra? Sempre, a bispa dizia: meu Deus, sempre entra um bêbado no culto dos jovens, eu não sei porquê. Meu irmão, eu não sei porquê, mas tinham 5 pessoas, entrava um bêbado. Meu irmão, a gente olhava para ele, mandava ele embora? Sim ou não? Não, tinham 5, meu irmão, mais 6. A gente olhava para o bêbado e dizia: meu irmão, Jesus te ama, Deus quer mudar a sua vida, a sua história. Eu não sei se ele estava entendendo, sim ou não, eu não sei. Mas a gente estava cavando cisternas, a gente estava cavando o nosso poço ali. A gente estava anunciando, não sei se depois quando ele voltasse para casa ele ia continuar, mas a gente estava anunciando. A gente estava cumprindo a nossa missão. A gente estava ali falando. Eu não sei se ele conseguiu chegar em casa. Glória a Deus, eu acredito que ele chegou. Vamos crer. Mas de uma coisa eu sei: a fé é a certeza das coisas que não se veem, o firme fundamento das coisas que se esperam. Assim é a nossa fé. Deus fará grandes coisas na sua vida, diga amém. Deus vai fazer grandes coisas na sua família, diga amém. Deus vai fazer grandes coisas através de você, mas você precisa cavar cisternas, entender que a chuva virá, mas você precisa ter fé. Você precisa
encher o vale de cisternas. E aí, o texto continua falando que Eliseu fala: encham o vale de cisternas. Não era uma só, não era uma cisterna. Ah, pastora, mas eu já cavei a minha, está tudo pronto lá, estou esperando Jesus fazer e tal, a obra. Não, ele falou: encha o vale, porque a bênção de Deus é grande, porque a bênção do Senhor é grande. E eu tenho certeza que naquele momento muitos se acharam bobos, né? Imagina, um exército cavando poços, cisternas, e muitos dizendo: meu Deus, que vergonha. Os outros guerreiros vão dizer o que de nós aqui, nesse deserto, nesse calor, e a gente cavando cisterna. Cisterna de quê? Noé pareceu um bobo construindo a arca, sim ou não? Pareceu. Muitos zombaram dele, mas ele não pareceu tão bobo quando a chuva chegou. Ele não pareceu tão bobo. Ele agiu pela sua fé. Ele agiu pelo que ele ouviu de Deus. Muitas vezes a visão que você vê não combina com o que Deus colocou no seu coração. Às vezes Deus fala com você e você não consegue ver ao seu redor, mas creia que a chuva virá sobre você. Diga amém. A chuva de Deus virá sobre você. Muitas vezes a gente precisa fechar os olhos e se agarrar na nossa promessa. A sua fé não vai falhar. Diga amém. A sua fé não vai falhar. Eu queria hoje, até anotei aqui, eu queria hoje dar para vocês uma pá como um ato profético. Mas seria impossível, é muito caro. Mas creia que Deus está te dando uma pá nessa noite, para você cavar cisternas na sua vida, para você encher a sua vida de poços. Creia que Deus vai fazer. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Eu não sei se você foi chamado para transformar uma comunidade, como nós somos a geração de Tiago, né? Construir casas para os desabrigados, ou discipular e construir uma família temente a Deus. Eu não sei qual foi o seu chamado. Ser um farol brilhante lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua indústria. Mas eu desafio você a cavar cisternas e cisternas e cisternas. Eu desafio você a levar uma palavra na sua família na próxima semana, marcar um sábado, um churrasco entre a família e levar uma palavra como se você fosse o pregador mais eloquente de todos. Deus quer que você encha o seu vale de cisternas. Não espere a chuva vir sobre a sua casa e você não ter como reter. Muitas vezes a gente tem a bênção de Deus reservada para nós e a gente não tem o vaso. A gente não tem onde reter a bênção de Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a dar o seu melhor para Deus. Encha o seu vale de cisternas. Vamos ficar de pé. Enche o seu vale de cisternas. Creia que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Feche seus olhos. Oh Deus, coloque a sua vida diante dele. Deus quer te fazer um Elias nesse tempo. Deus quer te levantar como Elias nessa geração. Alguém que não se cala. Alguém que não desiste. Alguém que meio ter ficado tanto tempo parado. Muitas vezes você se achou: ai, mas Deus não quer me usar mais. Mas não tem lugar para mim. Deus quer te levantar como Eliseu nessa geração. Deus quer te levantar como Eliseu nesse tempo, para levar uma palavra de conserto na sua família, para levar uma palavra de conserto na sua casa. Encha o seu vale de cisternas. Enche o seu vale de cisternas, porque a chuva do Senhor virá. Porque a chuva do Senhor virá sobre a sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Coloque a sua vida diante dele e diga: Senhor, eu coloco o meu coração no teu altar.
Muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei de olhar para trás, Senhor. Muitas vezes eu nem sabia qual era a direção que eu iria seguir. Você poderia estar em qualquer lugar, mas o tempo do Senhor teria passado sobre a sua vida. Quando nós estamos diante da vontade do Senhor, diante da presença do Senhor, a chuva de Deus vem sobre nós. A presença de Deus é manifesta sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Faz assim conosco, Senhor, nessa noite. Que o Senhor nos levante, que o Senhor venha arder no nosso coração o desejo de te servir, o desejo de não desistir dos teus caminhos, o desejo, Deus, de permanecer fiel à tua promessa. Oh Deus, o amor enche meu ser, me renovou, diga tudo que eu quero é ser, diga teu para sempre, todo sempre, diga. Então leva-me mais perto, muito mais profundo, quero te conhecer, pois tu és muito mais doce que tudo que eu conheço. Quero te conhecer, te conhecer. Queremos te conhecer, Senhor, mais e mais. Declare mais uma vez. Meu ser, diga, me renovou, se renova nessa noite. E tudo que eu quero é ser teu para sempre, para todo sempre. Oh Senhor, então leva-me mais perto, muito mais profundo, quero te conhecer, pois tu és muito mais doce que tudo que eu conheço. Quero te conhecer, te conhecer. Quando eu e o Fred fazemos culto de 5 pessoas aqui, cavando cisternas, avançando, nós não paramos, mesmo diante das palavras contrárias, mesmo dizendo vocês não têm experiência, quem vocês são? Vocês não são nada. Mas algo nos dizia para continuar. Não foi o apóstolo Mauro que me convidou, não foi a Bispa Beth que convidou o filho dela para estar aqui, não foi ninguém que disse, olha lá, vamos pregar. Eu poderia estar na praia, eu poderia estar em qualquer lugar, eu poderia estar no shopping fazendo compras, eu poderia estar no mundo inteiro. Mas eu disse a Deus, eu quero abrir mão de tudo. Eu quero abrir mão de tudo, Senhor, para fazer a tua obra. E eu disse a Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. E nós entregamos os nossos jovens dias a Deus. Eu queria dizer para os pais aqui nessa noite, cave cisternas na vida dos seus filhos. Trabalhe na obra do Senhor, sem medo, sem desistências,
sem olhar para as circunstâncias. Não se desanime. Não desista. Não foi porque o pastor Fred lhe chamou, não foi porque o apóstolo Mauro lhe chamou, mas porque essa causa é de Cristo. É porque essa causa é do Senhor sobre a sua vida. Foi Deus quem lhe chamou. Foi Deus que te chamou e te determinou para estar aqui neste lugar. Não fui eu, não foi o vizinho do seu lado, foi o Senhor. Se você está aqui hoje, é porque você está cavando cisternas. É porque você está abrindo mão de quem você é para fazer com que Cristo viva em você. Os seus filhos estão vendo você hoje aqui. Os seus filhos veem você na sua casa enquanto você ora. Você é o exemplo da sua casa. Ontem, a Eloá passou o dia todo com febre, hoje também. Ontem eu levei ela na pediatria. E lá é muita gente, muitas famílias, muitas crianças chegando. Enquanto eu esperava a nossa vez, entrou um pai com um filho. E ele estava ali sentado, pegou a fichinha e ficou esperando. E eu fiquei observando. A gente fica parado e observando as pessoas. E ele sentado, sentou numa cadeira. Ficou uma cadeira vazia. E o filho sentou na outra cadeira. E o pai pegou um livro e começou a ler. E aquele filho era um adolescente, acho que tinha 12, 13 anos, não mais que isso. Mas existia algo diferente naqueles dois. Existia uma distância que não era só da cadeira, mas um vazio de relacionamento. E eu fiquei vendo aqueles dois ali. Eles poderiam estar conversando. Eles poderiam estar dizendo: olha, se você melhorar, a gente vai para a praia amanhã. Olha, se você melhorar, a gente vai fazer um futebol. Vamos chamar o seu tio, alguém. Vamos fazer algo. Aqueles dois poderiam estar juntos. E eu quero dizer para você nessa noite: cave cisternas na vida dos seus filhos. A minha filha é pequena, mas eu sei a importância disso, porque os meus pais me ensinaram. Porque eles cavaram poços para que eu estivesse aqui. Eu tenho certeza das vezes que a minha mãe fala que orou pela minha vida, que meu pai pagou o preço para eu estar aqui. E eu quero dizer isso para vocês, pais: honrem os seus filhos com a sua vida. Sirvam ao Senhor. Há uns meses atrás, a professorinha da Eloá me chamou, mandou um recadinho que queria conversar comigo. E ela disse: mãe, o que está acontecendo? Que a Eloá está tão dispersa. Eu não sei, ela vai fazer a tarefinha e ela diz: eu não sei fazer. E ela começou a arriscar. A Eloá não é assim. O que está acontecendo? Você está tendo problema com seu esposo? Ela perguntou. Eu falei: não, o que foi? Não sei, eu não sabia o que responder. Aí ela disse: você está trabalhando muito? Aí eu falei para ela: realmente, esses últimos 3 meses eu tenho me dedicado mais ao trabalho. Muitas coisas aconteceram. E muitas vezes eu dizia: pai, pega a Eloá e leva para a escola, porque eu não consegui chegar para almoçar. E às vezes pedia para eles buscarem ela na escola, porque eu não consegui chegar. E aquilo estava atrapalhando ela. E aí o Fred, nós sentamos e ele falou: você está trabalhando muito. E eu disse: que bom que eu estou trabalhando. Aleluia. Mas nós entendemos que nós cavamos cisternas na vida da nossa filha. E que eu não poderia deixar a minha filha ela vai fazer 5 anos. Daqui a pouco eu vou perder o acompanhamento dela. As coisas vão perder o meu controle. E aí eu entendi que eu precisava cavar cisternas e poços na vida da minha família. Não que eu deixei de trabalhar, não é isso. Mas muitas vezes nós priorizamos as coisas erradas. Nós damos a prioridade errada na nossa vida. Talvez você tenha dado prioridade demais à sua família e tenha esquecido de Deus. Talvez você tenha dado prioridade demais aos seus familiares. Eu nunca mais vou para a igreja porque eu fui visitar minha família. Mas Deus está em primeiro lugar. Talvez você tenha priorizado demais o seu trabalho, a sua vida, porque você quer ser um grande profissional. Mas cave poços na sua família. Feche os seus olhos. Coloque sua vida diante dele. Diga isso a ele. Diga coisas que você
muitas vezes coloca à frente de Deus. Diga isso a Ele, diga: Senhor. Não precisa falar em voz alta para a pessoa do seu lado ouvir, mas fale para Deus. Diga: Senhor, muitas vezes eu dediquei tanto tempo, Senhor, para mim mesmo. Eu dediquei tanto tempo, Senhor, para o meu trabalho, para as coisas seculares. Mas o Senhor me quer por completo. O Senhor me quer por completo. Oh, Deus. Então leva-me mais perto, muito mais profundo. Quero te conhecer, te conhecer. Pois tu és muito mais doce que tudo que eu conheço. Quero te conhecer, te conhecer. Leva-me mais perto. Diga: leva-me, Senhor. Mais profundo. Quero te Te conhecer. Pois tu és muito mais doce que tudo que eu conheço. Quero te conhecer, te conhecer. Queremos te conhecer, Senhor. Erga as suas mãos e diga: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Fala comigo nessa noite. Se revela a mim, Senhor. Eu abro mão de quem eu sou. Eu abro mão, Senhor, porque eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero mais do Senhor. O apóstolo Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas de uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o que estão adiante de mim. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do Senhor Cristo Jesus sobre a minha vida. Tua presença é forte aqui. Tua presença é forte. Tua presença é forte aqui. Tua presença é forte. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Deus, por tudo. Nos levanta, Senhor, como Eliseus nesse tempo, como Eliseus nessa geração, como profetas, Senhor, que não se calam. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter força e garra para cavar cisternas, cisternas e cisternas nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos guardar nessa semana. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Que o Teu amor, que a Tua graça e que as doces consolações do Teu Espírito sejam sobre nós nessa noite. Assim nós cremos, Senhor, no Teu poder, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana.